Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. E como vocês podem imaginar, hoje nós também faremos uma cobertura sobre o último adeus ao nosso querido Marcelo Rezende, não é? Olha, nós tivemos muitas entrevistas com muitas das pessoas que estiveram na Assembleia Legislativa ontem, conversaram com a nossa reportagem, conversaram com a Cintia Lima. Nós registramos várias coisas para vocês, inclusive que nem foram ao ar em outras coberturas. E a gente tem também uma declaração, um depoimento da Luciana Lacerda, da Lu Lacerda, a namorada do Marcelo Rezende, que ficou tão relegada a um segundo plano, não é? Nesse último adeus. As coisas não foram nada fáceis para ela. O público perguntando muito: cadê a Luciana? Cadê a Luciana? Ela não foi ao velório, por que não falam dela? Ela não foi citada nenhuma vez pela Rede Record de televisão. Isso chamou também a atenção do público. O que se comenta é que a emissora teria apenas atendido a uma solicitação dos filhos do Marcelo Rezende, da família do Marcelo Rezende, que não queria nada fora do contexto familiar, fora eles que estavam ali e nada mais, não é? E tanto que assim foi feito, ó, da mesma maneira que a própria família pediu, porque a emissora, né, e sabia que o público queria acompanhar até o final toda a cerimônia, todo o funeral do Marcelo Rezende, estava pronta para seguir o cortejo fúnebre saindo da Assembleia Legislativa e até o cemitério de Congonhas, lá nas proximidades de Interlagos, e mostrar mesmo a cerimônia do sepultamento do Marcelo, mas a família pediu que era para parar por ali, que o corpo saindo da Assembleia era o máximo que a emissora poderia fazer. Fizeram um pouquinho do cortejo e mais nada, e é claro, também foi prontamente atendida. Então são coisas que não dependem da emissora. Não é a emissora que não quer falar da Luciana, não é a emissora que não quis transmitir o sepultamento do Marcelo Rezende, estava todo mundo esperando para fazer uma última oração. Não é isso, são determinações, são pedidos, na verdade, da família. E uma família enlutada, você não tem o que argumentar ali, é atender e pronto. E foi assim que a coisa foi feita. Aliás, uma cobertura que a gente tem que estender o tapete vermelho, com o maior respeito, com a maior sensibilidade, com a maior delicadeza. A Rede Record de televisão registrou aí a nossa despedida de Marcelo Rezende, não é? O público, todo mundo esperando realmente, não é, poder acompanhar tudo isso, e assim foi feito. Essa cena, que é a cena do brinde, que também acabou provocando muita polêmica nas redes sociais, e eu não vejo por quê, gente. Tem gente que procura pelo em ovo, sabe? O Marcelo sempre foi um apaixonado por vinhos, conhecia tudo de vinho, brindava a vida com vinho. Então os filhos resolveram, numa última homenagem, fazer um brinde ao pai. Não é? Estão brindando, ele está morto. Escuta aqui, eles estão brindando a vida que ele teve, não é? A profissão que ele honrou, a bela história que ele deixava aqui, tudo aquilo que ele representava de bom, e a alegria dele de viver, que estava representada por essa taça de vinho. Gente, vinho é bíblico, inclusive, né? Não sei se vocês prestam atenção nesse tipo de coisa. Então, quem botou isso em discussão nas redes sociais, eu acho que realmente não teve a menor sensibilidade. Ao invés de respeitar os sentimentos, os desejos, as atitudes da família, ficou mesmo tentando uma discussão no momento de luto, coisa que não cabe de maneira nenhuma. Foi lindo a atitude, eu achei poética, muito inspirada. A garrafa de vinho e o cálice ficaram depois depositados ali no chão, junto com flores, com o quadro dele, a cabeceira do caixão. Estava tudo lá direitinho, tudo feito com o maior amor, o maior amor. Eram os filhos em volta do caixão fazendo esse brinde ao pai. Olha aí as imagens, né? A garrafa ficou lá com o vinho preferido dele, né? O cálice também. Quer dizer, as coisas foram feitas com amor, com delicadeza, com sensibilidade. Então não tem essa história, não,
de ficar discutindo esse tipo de coisa, não é? Em relação à Luciana, tem muita coisa para ser dita hoje da Luciana Lacerda. A gente sabe que a situação entre a família e a namorada estava mesmo delicada, não era uma coisa fácil, mas a gente aqui não está falando nem de um lado e nem do outro, porque os dois lados estão de luto, os dois lados, tanto o lado sentimental, que é o lado representado pela Luciana, quanto o lado da família representado pelos filhos, estão de luto, eles estão sofrendo a mesma dor, né? Então acho que não é falar, a família estava errada, a Luciana estava certa, a Luciana estava errada, a família estava certa, não tem essa, gente, tá? Uma coisa de bastidor que teria sido realmente, não existia ali nenhuma ligação, né? Então cada um para um lado, na verdade, daqui a pouco a gente vai falar a esse respeito também. E a conversa que ela teve com a nossa repórter Cíntia Lima foi para a única repórter para quem ela deu uma declaração, para quem a Luciana falou realmente alguma coisa. Então daqui a pouquinho vocês vão conferir tudo isso e falar também que, olha aqui, se a amizade do Geraldo Luiz era uma coisa inquestionável com Marcelo Rezende, apesar de todo o distanciamento mais na reta final, eu acho que uma prova cabal disso, a maior prova disso foi ele proteger, amparar e dar força para a mulher que o Marcelo amava nesse momento de luto, do qual ela praticamente não pôde participar. Então vocês colocam na pele de uma mulher que ama um homem, que acompanha toda essa fase mais triste dele, ela ficou do lado dele. Tanta gente não ficaria, né? Ela ficou do lado dele, ela ajudou, ela cuidou, ela estava ali, ela deu força e praticamente nem poder se despedir. É muito triste. E o Geraldo, ele foi corajoso mesmo. Então, para ele, não estava interessando no sentido de não vamos aqui fazer uma disputa, mas ela vai comigo, né? Ela vai se despedir dele, sim. Tanto que ele entrou com ela de mãos dadas na Assembleia Legislativa para que ela pudesse dar o último adeus dela ao Marcelo Rezende, para que ela pudesse, não é, ir ao velório dele e ficar com ele uns momentos, mesmo os momentos finais. Então eu achei que se precisasse de alguma prova mais de amizade, essa foi a maior prova que o Geraldo poderia dar para o amigo, entendeu? Protegeu a mulher dele num momento delicado, né? Delicado, como eu disse, de todos os lados, um momento de muita dor, cada um querendo uma coisa diferente, e com isso ela quase fica de fora da cerimônia, ela quase não pode se despedir do homem que ela amava e que vai continuar amando. É complicado mesmo, tanto que a Luciana fala disso com a Cíntia Lima em relação ao que o Marcelo significava na vida dela e ela na vida dele, né? E vocês vão ver aqui no nosso programa hoje ainda esse pequeno desabafo dela, na verdade. E tem mais coisas dos bastidores, não é, do que rolou lá e que a gente vai contando aqui para vocês. Mas olha, como ele era querido, gente, porque para ter aquela multidão em fila, esperando até 3 horas até abrirem, né, o velório para o público, debaixo daquele sol quente, debaixo daquele calor infernal, é porque realmente o Marcelo era um ídolo, não é? A gente usa mais ídolo para música, essa coisa toda, mas não, ele era um ídolo do jornalismo também, porque o carinho das pessoas era uma coisa absurda, o sacrifício para poder entrar e dar o último adeus. Teve coisa para se discutir de comportamento de público? Claro que teve. Essa doença que é selfie não se respeita nem velório. O pessoal passava, ao invés de fazer uma oração, estava com a câmera lá tirando o selfie do Marcelo no caixão. Onde é que já se viu? É uma coisa absolutamente sem noção. Quem quer guardar esse tipo de recordação é uma coisa muito mórbida, né? E tinha gente que estava entrando lá só para esse tipo de coisa. Ou então receber o Rodrigo Faro, né, chorando a beça, tremendamente abalado pela morte do Marcelo Rezende, porque é a família Record ali, não é? Todos eles convivem, estão juntos, se trombando, tudo é super amigo um do outro. Então era um momento de muita dor mesmo, de muita perda, não só da família, como dos colegas de trabalho, que era uma outra família que ele tinha. Aí o Rodrigo chega super abalado e é recebido aos gritos de gostoso.
O que é isso? Onde é que nós estamos? Isso é fã? Isso é respeito? Isso é amor por uma pessoa que está indo embora? E o respeito com a dor de quem fica não existe? Então você vê um apresentador lindo, gostoso, maravilhoso, é hora de ficar fazendo esse tipo de grito diante de um momento de adeus, diante de um momento de muito sofrimento, diante de um momento que as pessoas estavam absolutamente consternadas e chocadas com o final infeliz dessa história que nós acompanhamos durante 5 meses, torcendo, rezando, pedindo, ele lutando por um lado, todo mundo rezando pelo outro, e infelizmente Deus quis assim. Agora a gente tem que respeitar a vontade de Deus, entender que pelo menos ele parou de sofrer, se é que isso serve de consolo para alguma coisa. A gente queria que ele parasse de sofrer vivo mesmo, né? Mas não foi possível. Então, se Deus quis assim, vamos respeitar a vontade de Deus e vamos respeitar a dor daqueles que sofrem por ele. Lá não era lugar desse tipo de coisa, não é nem lugar de estar tirando selfie, não é nem lugar de estar gritando para ídolo, não. Não é show, gente. Aquilo era um momento de despedida, aquilo era um momento da morte presente e não cabe esse tipo de comportamento em lugar nenhum. Então não vem falar, é fã, não, dificilmente vai conseguir ver de novo a pessoa. Gente, e quem está lá, né, sendo velado, que eles nunca mais vão ver? Isso é mais importante que qualquer coisa. Então eu acho importante também e fundamental, na verdade, que comece a se questionar comportamento de fã. Não é fã, não pode tudo não, gente. Fã não pode tudo não, tá? A gente respeita, carinho, amor, depende disso. Sem fã, né, o pessoal dessa área artística não tem carreira, a gente sabe disso, o público é fundamental, esse carinho, o laço afetivo, o gostado da pessoa e do trabalho e da arte dele, isso é maravilhoso, isso é fundamental, né? O público merece todo o respeito, mas também a coisa é mão dupla, não é mão única não, tá? O artista deve tudo e o público pode tudo, não é assim, cada um tem seu momento de dor, seu momento de luta, seu momento de privacidade. A família foi muito legal, a família abriu o velório ao público, então vamos fazer as coisas direito, né? Vamos respeitar a dor dessa família, vamos respeitar os colegas, vamos respeitar a própria dor de quem está ali, do público mesmo, querendo simplesmente passar pelo caixão, fazer uma oração, mandar um beijo para ele e seguir adiante, porque é a vida que segue, mas quer ter esse último momento de carinho ali presente, fisicamente. Na verdade, não é para essa palhaçada, porque isso realmente, gente, isso é zoeira, isso não é velório, isso não é participar de uma cerimônia de adeus de jeito nenhum. Então vamos repensar esse papel de fã. Gosta, não é? Acompanha o trabalho, dá toda a força, torce, aplaude, maravilha, não é? O artista contribui com isso, fazendo um bom trabalho e se sentindo motivado através do carinho e da energia de vocês, mas cada momento tem o que é permitido e o que não deve ser feito, ainda mais para quem você gosta de verdade, como é o caso do público que ama e vai continuar amando o Marcelo Rezende. Vamos para a nossa cobertura agora. Bom, Sônia Abrão, com exclusividade, a reportagem do A Tarde é Sua registra o exato momento em que o carro funerário com o corpo do jornalista Marcelo Rezende vai deixando aqui o Hospital Muriá, no bairro de Moema, na zona sul de São Paulo. Daqui, o corpo dele segue em direção à Assembleia Legislativa de São Paulo, local onde ele será velado na manhã deste domingo. O apresentador Marcelo Rezende lutou 4 meses contra o câncer, mas ele nunca esteve sozinho nessa luta. Abraçado pelo povo, uma corrente de orações se formou e a fé se intensificou. Na verdade, Marcelo Rezende passou pela TV Globo, aqui pela nossa Rede TV, Bandeirantes e Record, e em cada emissora deixou sua marca diferenciada dentro do jornalismo. Com a morte do apresentador, o velório teve início no domingo, 17 de setembro, às 10 horas da manhã, aqui na Assembleia Legislativa em São Paulo. E uma comoção, uma fila de fãs já se formava na porta e bem cedo. Acompanhe, a partir de agora, essa despedida dolorosa, aqui no A Tarde é Sua. Quero agradecer todo o Brasil pela forma respeitosa
e milagrosa com que vocês trataram o meu irmão. Esse Brasil de oração, essa gente que durante esses 5 meses lutou junto com o Marcelo. O Marcelo brigou até o último instante, com a sua teimosia, com a sua luz, com a sua sabedoria. Ele foi brigando, ele foi até onde ele não pôde, mas ele se foi acreditando que ficaria. Em nenhum momento, da notícia da doença, do estágio, do tratamento, altos e baixos. Em nenhum momento, se vocês perguntarem, Geraldo, em algum momento ele não acreditava que ia morrer. Ele tinha certeza da cura, ele tinha certeza que tudo ia passar e tinha certeza que ele ia casar com a Lu, que é essa mulher extraordinária, porque foi ela, essa mulher que ficou do lado dele, juntamente lá com a Didi, foram as duas, mas a Lu não foi só o grande amor, foi a esperança quando ele não tinha mais, foi o chão quando ele não tinha, ele só chamava ela, ele só queria ela, era ela que ficou, que durante 5 meses largou a família, largou a filha, para viver não um grande amor, para deixar de ser a mulher e se tornar a enfermeira de alma, para se tornar o ponto de apoio, para se tornar o farol, a luz. Era a mão dela que ele todos os dias pedia. Foi ela que durante esses meses todos não ficou com doente, não era doente. Não era um cara com câncer que nós estávamos do lado. Muito pelo contrário. E ele também tratava como se fosse uma gripe. A gripe vai passar. Primeiro eu quero agradecer a Sônia por toda a delicadeza que ela teve com meu padrinho do início ao fim. Sabe? Ela sabia da gravidade, ela sabia de todas as condições, ela, respeitando a família, ela omitiu as informações que a família não queria que fossem divulgadas, e ela também sempre com um discurso otimista e de não ter perdido a esperança. Portanto, Sônia, isso é um coração, e vocês que, claro, acompanham a equipe, então, eu, em nome da minha família, né, da minha família que tinha o Marcelo como parte do nosso coração, eu agradeço muito por ter tratado ele com esse respeito, com essa dignidade toda. Mas hoje quem está indo embora é uma parte de mim. É um pedaço de mim, cada dia que eu acordar, meu coração, quando a gente nasce, ele nasce completo, né? Ele cresce completo, mas ao longo desses tempos ele vai se despedaçando, infelizmente. E nesses 10 anos foram, sabe, Cíntia, tantas pancadas. Eu perdi meu pai há 10 anos, que é um trauma que eu levo até hoje na minha vida. E o ano passado eu fui consolado ao perder meu segundo pai, que era meu avô, fui consolado por ele, né? Pelo Marcelo. Virando seu paizão. E aí eu estava desestabilizado completamente. Ele, meu garoto, como sempre, daquele jeito, ele, meu garoto não tem por que chorar. Você vai me ter sempre aqui. Eu amo tanto você, então você vai me ter sempre por perto. E eu fui agora sair de férias sexta-feira, tanta coisa, sabe? Eu infelizmente nessas vésperas de perdas eu acabo sentindo muito, e depois só que você vai estocando. 1º de março, que era meu aniversário, e ele fala, olha, seu aniversário vai ser em casa, sua festa vai ser em casa. Eu falei, mas Marcelo, eu tô com umas coisas, tô com uns problemas, não tem como, tá difícil. Dele, não, você vai levar a sua família, quero conhecer sua mãe, 1 semana antes do diagnóstico da doença. Quero conhecer sua mãe, quero conhecer sua família toda, quero que você traga os seus amigos, e assim foi feito. Foi uma festa que era a coisa mais linda. Ele estava feliz, ele se divertia. A mesa da sala dele, que é gigantesca, ele na ponta, ele dominava a cena, ele pôde falar para minha família o quanto eu era importante para ele, o quanto me amava. E aí 1 semana depois a gente recebeu a notícia. E ele, com toda a maneira generosa dele, tentando nos poupar ao máximo em tudo. Ele se recolheu para não deixar que a gente também sofresse com ele. Marcelo, antes de tudo, era uma pessoa do bem, uma pessoa que tinha um coração assim maravilhoso, né? Um bom amigo, né? E um excelente profissional, né? Por onde ele passou, você vê que
sempre deixou as portas abertas, né? Sempre fez amizade com todo mundo. Então realmente é um dia muito triste hoje pra gente. Eu acho uma coisa trágica, né? Uma pessoa no auge aí da sua plenitude pessoal, profissional, ser ceifada, assim, é muito triste, muito triste. Eu particularmente sempre me dei muito bem com o Marcelo, uma pessoa iluminada, divertidíssima, grande profissional. É muito triste. Ele é um sujeito brilhante, iluminado, talentosíssimo, muito bom caráter, só tenho palavras maravilhosas a dizer sobre ele e desejo naturalmente aí toda a força, apoio e tranquilidade aí à família. Marcelo se foi muito precocemente. Eu tive um aprendizado muito intenso com o Marcelo nos anos que nós trabalhamos diariamente. Eu tinha muito prazer, muito orgulho de todo dia ir à redação da Rede TV e ter um pouquinho mais do ensinamento do nosso mestre que nos deixou hoje, né? Eu aprendi muito com ele, com muita humildade tento passar adiante um pouquinho esse aprendizado, esse ensinamento. E Marcelo, para mim, não morreu, porque ele está muito vivo nas minhas lembranças, nos meus sentimentos. E o que fica, na verdade, é esse legado e todo o meu respeito à família, aos amigos de Marcelo Rezende. Perda gigante, né? Uma coisa assim que, sei lá, não caiu a ficha ainda. A gente tá aqui e fala, não é de verdade, né? Não parece esse tipo de coisa, mas é um desfalque de um grande ser humano e de um grande profissional. Ele vai, eu sei que é chavão falar, mas a falta que ele vai fazer, já estava fazendo, né? Mas pelo menos estava aqui com a gente. Agora sem ele é muito difícil, é muito difícil. É uma amizade de mais de 20 anos, né? E você vê que durante todos esses anos a pessoa não muda em essência. Era aquela coisa de solidariedade, de ser amigo dos amigos de verdade, de estar estendendo a mão para todo mundo que tivesse num período mais delicado, de necessidade. Ele era uma pessoa que, se ele não fosse presente geograficamente, a gente trabalhou junto em 2 emissoras, né? Na Record, na nossa Rede TV também. Mas ele estava sempre presente, eu por telefone, a gente se encontrando nos lugares, aquele sentimento de amizade não mudava nunca. Isso não era só comigo, né? Ele tem esse retorno de afeto do próprio público. Tá todo mundo chorando, gente, é impressionante o tanto de mensagem que a gente recebe. Quer dizer, tá todo mundo de luto, né? A família, os amigos, os colegas, todo o pessoal, a imprensa como um todo e o público chorando junto de verdade, né? De verdade. São 30 anos de amizade, a gente tem um caminho muito próximo um do outro, uma amizade muito grande, a gente torcia um pela matéria do outro, são trajetórias impressionantes, eu tenho muitas lembranças dele, eu acho que ele marcou a história, marcou como o cara que criou o jeito Marcelo Rezende de contar história, um exímio contador de histórias, que marcou como repórter investigativo, que marcou fazendo um jornal popular, criando um jeito irreverente, acrescentando uma maneira descontraída a um noticiário tradicionalmente muito pesado. Então tudo que ele colocou à mão, ele inovou e além disso era um amigo muito bem-humorado, sempre tinha uma palavra bacana, eu tenho lembranças maravilhosas dele. Um amigo, um irmão, do qual eu tenho uma grande consideração, estou com muita dificuldade para aceitar isso, né? Porque é um cara que está muito vivo em todos nós. A gente tinha constantemente contato e eu admirava muito o ser humano e o profissional. É um mito, uma legenda, uma lenda. Então é um momento difícil para todos nós, mas ele deixa um legado importante que tem que ser seguido por muita gente. O Marcelo era alguém com quem a gente convivia, era um cara que fazia parte das nossas vidas, que trazia alegria, era aquele paizão, sempre tinha um conselho para dar, sempre tinha uma história para contar, sempre tinha um carinho para fazer. E cada momento com ele era especial. Às vezes ele passava no meu camarim, batia na porta, sentava lá e a gente ficava conversando, me dava uns conselhos, enfim. E agora a gente não tem mais isso, né? Então, dia a dia é muito doloroso. E a maneira que ele foi muito rápido, né? O Marcelo, ele desapareceu do nosso convívio muito rapidamente. E isso vai fazer falta.
não tem como não fazer falta. O Marcelo vai fazer muita falta. Vai fazer falta como amigo, como ser humano, como comunicador, como jornalista, como pai, enfim. Cara que topou a loucura de fazer um vai dar namoro comigo no palco. É verdade. Eu tentei encontrar uma namorada para ele. Quando eu lembro disso, eu fico... Essa é a certeza que eu tinha que ele gostava de mim, que ele tinha carinho por mim, pela minha família e agora a gente tem que continuar aí e de alguma forma homenagear ele, prestar todas as homenagens pro Marcelo. Aí a última vez que eu mandei uma mensagem com essa foto, falei, pô, Marcelo, a gente tá orando, vai dar tudo certo e tal, e ele já estava meio afastado, né? Ele já não queria mais falar com ninguém, não estava mais respondendo mensagem. E a única resposta que ele me deu foi um monte de corações, assim. Um monte de corações. E isso diz muito, um coração do lado do outro. Então acho que essa foi a última mensagem que ele me passou. De lembranças são muitas que ficam para vocês. Muitas. Tinha um carinho enorme pela nossa família, pelas meninas. Então isso é o que vai ficar marcado para sempre nas nossas vidas. Ele era especial demais. O Marcelo encontrou um jeito só dele de dar qualquer tipo de notícia. Às vezes tem notícias que fazem a gente passar mal, e a gente tem que dar, é nosso trabalho. Eu vou sentir muita falta do meu amigo e tenho certeza que o Brasil vai sentir muita falta desse cara único na televisão brasileira. O Marcelo, que a gente conheceu na TV de 2012 para cá, era aquele Marcelo do bastidor. Aquele Marcelo do Linha Direta, do Tribunal na TV, era um personagem que ele conseguiu fazer. E o personagem dele acabou sendo muito maior, né, do que a gente poderia imaginar, porque ele era um repórter e ele conseguiu hoje escrever na história do jornalismo brasileiro o nome dele. Então nós somos muito entristecidos, uma perda para nós, seus amigos, e uma perda para o jornalismo brasileiro. Eu sou amigo dele há cerca de 35 anos, trabalhamos juntos na Globo, nos reencontramos na Record. Então foi uma alegria muito grande, criamos um estilo. Ele foi o pai de um novo Cidade Alerta, um novo formato, um novo jeito, uma forma narrativa, entremeando notícias fortes com bom humor, com uma leveza. Então foi um formato muito bom, muito interessante. Agora é o momento de tomar uma imaginária ducha de água fria, colocar os pés no chão, que está difícil, né? Absorver esse abalo. Nós somos acostumados no dia a dia a tratar de assuntos graves, muito graves. De repente algo grave nos envolve diretamente, nos atinge diretamente. Então emocionalmente estamos muito abalados. Eu era o amigo mais próximo, em condições de alimentá-lo espiritualmente, de acordo com toda a crença que ele estava manifestando. A fé, a esperança, a crença absoluta em Deus. Então, um dia sim, um dia não, eu não contei isso para ninguém ainda, estou contando aqui. Eu passava uma mensagem edificante, fortalecedora, com embasamento bíblico, e ele agradecia. Então eu percebi, se você quiser saber, ele tinha uma preferência pelo Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e depois as cartas do apóstolo Paulo, que eu passei a citar nas minhas mensagens. Foi a forma que eu tive de confortá-lo. Marcelo, eu só tenho que agradecer a Deus assim pela oportunidade que eu tive, né? Foram os últimos anos, mas foram intensos, acho que valeu assim, essa assim que eu tive. Ele ao meu lado desde quando eu nasci, porque foram muito intensos, assim, os anos ao lado dele. É muito difícil falar nesse momento. A gente tinha realmente muitas afinidades, né? E foi um anjo que Deus usou na minha vida, na vida da minha família, porque ele não me ajudou, né? Ele ajudou a minha família, ele ajudou o povo amazonense, porque a partir do momento em que ele destacou uma nortista, né? Ele tinha um coração muito grande, lutou muito, foi muito guerreiro. Então, assim,
não dá para acreditar, a ficha ainda não caiu, porque a gente pensar no Marcelo, a gente pensa na vida, né? Ele é vida, ele é felicidade, ele é alegria. Eu achava que iria todo mundo e ele iria ficar, porque a gente olhava para aquele homão, a gente via muita força, né? E ele foi muito guerreiro, ele lutou muito, 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 ele lutou muito. Quando ele começou, e pouca gente sabe, eu já fazia vídeo, o Marcelo não fazia ainda. O Marcelo era editor, ele escrevia, editava matérias, e na época o Armando Nogueira queria colocar o Marcelo como repórter, e ele falava assim, não quero não, Armando, não, mas você tem condição de ser repórter, não quero, não. Ele não queria ser repórter, ele não queria, ele queria aprender, ser editor e tudo mais, aí depois ele relutou bastante, foi pro vídeo, e eu sempre digo assim, quem conhecia o Marcelo na essência, muita gente, até para quem não conhecia o Marcelo de perto, achava que ele era muito rude, e muitas vezes eu levei muita bronca, para não falar outro termo assim do Marcelo, mas a gente é apaixonado, quem conheceu o Marcelo sempre foi apaixonado pelo Marcelo, até por esse jeito dele. Ele era um cara muito, assim, acima de tudo. Quando eu conheci a primeira vez, que eu cheguei ainda na TV Globo, eu já fazia vídeo e ele não, e eu escrevi isso nas minhas redes sociais, ele abriu o sorrisão, os braços, me deu que prazer, meu irmão, é o jeito dele de... Então foi o que eu falei, agora foi Deus quem disse, corta pra mim e coloca exclusivo, porque é difícil de fazer, nós não teremos outro Marcelo Rezende. A gente sabia que a situação dele era muito grave, mas sempre tem uma esperança dentro da gente de que ele encontraria a cura, de que ele estava com muita fé, com muita esperança, como todos vocês viram, né? Ele fez questão de manter a conexão dele com o público, fazendo as gravações nas redes sociais. Eu tenho muito, muito, muito orgulho de ter sido amiga dele, de ter podido fazer em vida uma homenagem bonita para ele no Domingo Espetacular, e de ter recebido dele muitos abraços afetuosos. Eu vou levar comigo para sempre a lembrança do homem que tinha um abraço afetuoso e que ele me dava esse abraço cada vez que eu encontrava com ele no corredor. Muito obrigada de coração por todas as homenagens e pelo respeito de vocês. Nós somos jornalistas de emissoras diferentes, mas nós sabemos o que é ser jornalista de televisão. Então a gente compartilha isso. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui cobrindo, porque eu sei que é um gesto de respeito por ele. E ele merece todo o nosso respeito. Um beijo grande, obrigada. Gente, olha como ele é querido, olha o que tem de gente aqui. Desde as 5 da manhã. Muita pena, não tô acreditando até agora. Não sei como que vai ser amanhã lá na Record, passar pela porta do camarim dele, não sei como vai ser. Sim, porque vocês têm uma rotina diária, você faz programa ao vivo, já participou várias vezes com ele, então existiu uma troca em bastidores, né? Antes de lá, muito antes, a gente é amigo há muito tempo já. E aí, é isso, eu não sei nem o que falar, eu quero só que ele fique bem onde ele estiver, e eu tenho certeza que ele vai estar amparado por Deus, por quem estiver do lado dele, e que ele descanse em paz. Eu fiquei assim estarrecido, a gente sabia da gravidade dos fatos, mas a gente acreditava numa recuperação que infelizmente não ocorreu. O jornalismo ligado à criminalidade, que antigamente não era tão bem visto e não tinha tanto espaço. Se hoje, esse jornalismo hoje tem espaço na área criminal, uma das pessoas responsáveis é o Marcelo Rezende, e por isso vai fazer muita falta. É um momento de tristeza, muita tristeza, porque a gente não esperava, ninguém esperava isso, né? E o Marcelo é uma pessoa forte, né? Uma pessoa presente, uma pessoa que se fazia impor. E para mim foi uma surpresa, porque eu achei que não era tão rápido assim. Eu conheci o Marcelo há 40 anos, quando eu trabalhava no Globo, e fui reencontrá-lo na Record. Fui substituí-lo na Rede TV no Repórter Cidadão. Mas olha, como o Marcelo, não vai ter. Realmente não vai ter, não tem. Ele é o único, uma presença marcante, um caráter firme, uma pessoa que vai fazer muita falta no nosso jornalismo. Muito mesmo, muito mesmo. Sexta e segunda a gente almoçava juntos lá na Record. O Marcelo era assim um paizão de todos. O cara que se preocupava com todo mundo, que orientava todo mundo. Ele passava horas comigo
falando sobre política, ele queria saber tudo o que estava acontecendo, ele queria informação o tempo todo, ele era muito bem informado, mas acima de tudo, ele era um cara que olhava com o olhar de diretor a equipe que trabalhava com ele, mas ele tinha um jeito especial de dar notícia de uma forma séria e ao mesmo tempo, num programa pesado, onde mostrava muitas ocorrências policiais, onde mostra muitas ocorrências policiais, ele ter o dom de relaxar as pessoas. No momento em que ele me disse, Rony, não consegui tomar vinho, acho que eu não estou bem. Isso foi muito publicado e todo mundo ouviu, etc. Estou só chovendo no molhado. Mas, para mim, fica muito difícil falar do profissional numa hora dessa, porque todo mundo sabe. Agora, a amizade é uma coisa tão fora da curva, a pessoa tão divertida, tão... Olha, ele levou a vida, viu? Eu pensei em ligar para ele, mas achei que não devia fazer isso. Até porque minha mãe morreu assim. E tudo foi tentado. Ela morreu com 43 anos, teve um câncer exatamente como o dele. O da Kika, o pai dela, morreu com 35. Exatamente a mesma coisa. Nós conhecíamos o final da história. O que eu ia dizer para ele? Tinha algum argumento, se você é um homem de fé, entenda que Deus fez a ciência para que a gente pudesse usar dela, usufruir dela. Mas eu não tive coragem. Até porque um homem sem fé está pela metade, né? Falando de vinho só, fica bom depressa que eu estou aqui com um bom para a gente tomar. A perda que eu sinto é só essa, eu sinto muito, eu poderia falar outras coisas, mas estou muito, muito chateado com essa história, porque perder um amigo não é agradável não, pode ter certeza. Eu sou tão mais velho que ele. É triste demais, né? A gente lembra dele, né? Eu, principalmente, estou lá do lado dele, vira e mexe. Ele lá na apresentação do programa, aquela alegria, aquele jeitão dele, bonitão, fortão, né? Pô, de repente você perder um cara desse é duro, né, bicho? É muito chato, muito chato, muito chato. Em todas as entrevistas que eu vi, né, que a gente viu, ele estava, enfim, crente, né? Acreditando que Deus poderia dar uma força, enfim. Mas a doença era muito terrível, né? Estava na cara que era muito, muito, muito complicada, né? Quer dizer, um câncer de pâncreas que já está indo para fígado. Aí não dá, né, bicho? É uma luta meio complicada, né? É uma perda e que nem eu falei para ele, né? É um exemplo pra gente, né? A gente tem que se espelhar nessas pessoas sérias, boas. Enfim, tá difícil de eu ficar falando muito aqui. Não me leve a mal. Do ponto de vista da fé, como ele sempre foi um homem de fé, eu tive a oportunidade de conversar com uma das filhas dele, eu comentava com ela que a gente se sente em paz, porque eu tenho certeza de que, do ponto de vista da fé, ele saiu de uma vida para uma vida melhor. A gente sabe que a morte é uma certeza na vida da gente, é a única certeza que a gente tem. Mas quando a gente perde aquela pessoa que você ama tanto, que foi tão importante na sua vida como ele foi na minha, é inacreditável. Ontem eu estava assistindo o meu programa no SBT, o BBQ, e foi na mesma hora, porque aí eu fico no Twitter com as pessoas e quando eu vi, eu não consegui ver mais nada. Eu caí em prantos, fiquei desesperada e tudo perde sentido, né? Eu conheço o Marcelo da época da Bandeirantes, né? A gente teve algumas relações muito legais, foi um cara sempre presente e muito amigo. E ao longo desses anos, ele sempre era um conselheiro. Eu falo brincando, poxa Marcelo, a gente toma vinho, eu adoro vinho. E nesses encontros do vinho era sempre o que a gente chama de troca de informações. Alguns momentos pessoais da minha vida, ele me deu algumas boas dicas, sugestões do que fazer na área sentimental. Eu falava para ele, poxa vida, só tem 5 casamentos, daqui a pouco eu te alcanço, eu tenho 4. Então a gente brincava muito com isso. Eu acho que as pessoas escolhem aquilo que elas gostam. Eu acho que ele morreu, ele nos deixou feliz, porque ele nos deixou acreditando em Deus e confiando em Deus. Eu acho que se eu tivesse na posição dele e sabendo que eu tivesse que subir para o céu, eu ia agradecer, olha, Deus, estou chegando aí daqui a pouquinho, eu estou indo. Mas é muito difícil a perda dele, porque ele me ajudou muito. Nos momentos pessoais, enfim, foi muito... Se hoje em dia eu tenho essa personalidade jornalística que o público está aceitando, está gostando, um pouquinho dela
eu dedico ao Marcelo Rezende, que é uma pessoa que eu assistia sempre no Cidade Alerta. Comecei lá com os meus 16 anos, né, assistindo, acompanhando o Marcelo, que também foi exemplo e foi espelho. E se hoje em dia eu sou tão apaixonado pelo jornalismo, o Marcelo faz parte dessa paixão também, porque assistia, acompanhava muito ele, gostava muito do jeito irreverente, inovador. O pessoal, quando eu entrei para fazer o Primeiro Impacto, o pessoal sempre falou, mas é uma novidade que você está fazendo, Dudu. Mas novidade também foi o que o Marcelo fez com o Cidade Alerta, transformando totalmente o formato. A gente passou por tudo isso, gente, você sabe. Os dois começaram junto. Os dois descobriram na mesma época, né? O Asa tá aqui e ele não teve jeito. É difícil, Cíntia. Ele me entrevistou, nós pegamos uma amizade, cantamos umas músicas sertanejas juntos, sempre nos encontrávamos. Ele foi na minha casa, São José do Rio Preto, e eu estou muito triste, muito. Quando a escolha dele foi feita, eu falei, meu irmão, a gente tá junto, o que você quiser fazer, a vida é sua, a escolha é sua, a luta será sua. Então a sua luta será a nossa. A gente não vai perguntar, então a gente não ficava perguntando para ele porque não. Estar do lado é o grande alimento para o espírito e para a doença. Mas eu aprendi nesses meses do lado dele a fé, porque ninguém suportaria o que ele suportou, o que ele escondeu, que muitas vezes quando tinha dor, falava que não tinha, que estava tudo bem, a gente sabia que não estava, dias em que estava muito bem, dias em que não estava, mas tudo valeu. A fé do Marcelo é o que trouxe ele. Outra pessoa com esse câncer teria morrido muito, qualquer um de nós não suportaria o que ele aguentou. Qual foi seu último contato, sua despedida? Foi na casa dele ou chegou a ser no hospital? Saímos da casa dele para internação. Terça-feira. Sim, que ele já não estava aguentando mais de dor e pedia. Aí saímos todos amigos de lá. Tava lá o Douglas, o Cepoloni, eu, a Lu, todo mundo. E aí saímos, ele estava lúcido, mas com muita dor. E aí conversamos com ele mais 2 dias. Aí no terceiro eu já me afastei porque a missão, a questão espiritual minha já cumprida com ele. Lutou. Com tudo que o coração dele demorou para parar de bater. Porque queria viver, a vida ainda estava muito forte dentro dele. Queria, até o último instante. Sônia, obrigado pelas tuas orações, obrigado pelo teu respeito, porque muitas vezes o meu silêncio era o pedido dele, que ele falou, Shrek, vamos calar a boca, vamos ficar quieto agora que eu preciso que fique quieto. E obrigado por entenderem tudo isso, obrigado Brasil por essa oração. E a vida continua do lado de lá para ele, a gente tem certeza, porque um homem como esse dificilmente morre dentro de alguém. E agora sim, são 3 horas da tarde, após uma linda cerimônia de despedida, feita pelo Padre Juarez, de comoção, de carinho, olha, só familiares, os amigos mais próximos, eu vejo o Luiz Bate, o Percival. Agora sim, perto dos filhos, dos 5 filhos, o caixão é fechado. A gente sabe que é um momento de profunda dor essa hora, é a despedida final. Os filhos choram, olha, bem ali na pontinha do caixão, são 5 meninas e um rapaz, que é o Diego. Eles choram. É a despedida dolorosa, sem dúvida nenhuma, um dos maiores jornalistas do nosso país, uma história linda de décadas, por 4 emissoras, irreverente, divertido, autêntico, apresentador Marcelo Rezende. E o caixão, trazendo o corpo do apresentador Marcelo Rezende, vem saindo da Assembleia Legislativa. A gente percebe também numa das alças do caixão o jornalista Carlos Cavalcante, também muito tradicional, muito conhecido no meio jornalístico.
E agora sim a gente sabe a quantidade de público que tem do lado de fora aqui da Assembleia. E o caixão agora vai deixando a Assembleia em meio a aplausos e gritos de nome Marcelo. Olha, muita gente do lado de fora. A fila que já se formava aqui na Assembleia desde as 5 horas da manhã, agora 3h05 da tarde. E os populares não abandonaram o local, muitos entraram e continuam aqui justamente aguardando esse momento que o A Tarde é Sua está registrando. Depois de um velório muito comovente, onde grandes, todos, a maioria, pelo menos a maior parte dos comunicadores, né, Sônia, inclusive você, esteve para essa despedida dolorosa. E em meio a aplausos e gritos de Marcelo, o corpo do apresentador Marcelo Rezende vai ser colocado no carro do Corpo de Bombeiros e levado ao cemitério de Congonhas. Peraí. Olha, agora sim, olha, já colocado. Já vocês vão ver a saída do cortejo, foi outro momento muito emocionante também, não é? A multidão fez uma volta em torno do caminhão do Corpo de Bombeiros aí que levava o corpo. A gente está aqui com o Vladimir Alves, não é? Com o Thiago Rocha também, que participaram ativamente dessa cobertura, que perderam um amigo também, em termos do Marcelo Rezende, e o Vlad também, quando quando o Dati estava falando, né, da cobertura da nossa emissora, dos programas e de todos em geral, falando de, muitas vezes a gente sabia a gravidade da situação e em respeito à família não dizer, falar que esse trabalho todo começou com o Vladimir mesmo, né, Vlad, que teve as primeiras informações absolutamente exclusivas, o Felipe Campos também depois, e aí foi que a coisa foi transpirando, porque ninguém sabia, na verdade, né, fora as pessoas mais chegadas, ninguém sabia. E aí nós demos aqui as primeiras informações e mesmo assim, sempre com parcimônia, porque realmente o que rolava por trás era uma coisa que se a gente fosse falar, a gente já começava a chorar, né? Eu falo e falei também no depoimento para o Domingo Show que eu esperei mesmo, gente, eu acreditei, esperei até o último minuto um milagre, que infelizmente não aconteceu. E quando não acontece um milagre que a gente pede, implora, e era assim, milhões de pessoas pedindo a mesma coisa pela cura dele, é porque Deus quis assim. Aí já entra para a parte dos desígnios de Deus, dos mistérios divinos, e aí a gente já não discute mais. A gente aceita e reza por ele, né, Vlad? É verdade, Sônia. Vimos muitas pessoas se manifestando e dentre elas eu ouvi a seguinte frase: foi-se o professor, ficaram os alunos. É verdade. E é isso que a gente vai levar para o resto da vida, os ensinamentos do Marcelo Rezende. Com certeza. Olha, gente, tem muito mais coisa ainda na nossa reportagem para mostrar para vocês, as notícias do dia ainda em relação a isso, o desabafo da Luciana Lacerda, a namorada, não é, do Marcelo Rezende, o que aconteceu por trás de tudo, que realmente fez com que ela ficasse praticamente isolada nesse momento de adeus. Daqui a pouco você vai ficar sabendo tudo isso aqui no nosso programa, tá bom? Agora a gente vai amigos e uma perda para o jornalismo brasileiro. Eu sou amigo dele há cerca de 35 anos, trabalhamos juntos na Globo, nos reencontramos na Record, então foi uma alegria muito grande, criamos um estilo. Ele foi o pai de um novo Cidade Alerta, um novo formato, um novo jeito, uma forma narrativa, entremeando notícias fortes com bom humor, uma leveza. Então foi um formato muito bom, muito interessante. Agora é um momento de tomar uma imaginária ducha de água fria, colocar os pés no chão, que está difícil, né? Absorver esse abalo. Nós somos acostumados no dia a dia a tratar de assuntos graves, muito graves.
de repente algo grave nos envolve diretamente, nos atinge diretamente. Então, emocionalmente, estamos muito abalados. Eu era o amigo mais próximo, em condições de alimentá-lo espiritualmente, de acordo com toda a crença que ele estava manifestando. A fé, a esperança, a crença absoluta em Deus. Então, um dia sim, um dia não, eu não contei isso para ninguém ainda, estou contando aqui. Eu passava uma mensagem edificante, fortalecedora, com embasamento bíblico, e ele agradecia. Então eu percebi, se você quiser saber, ele tinha uma preferência pelo Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e depois as cartas do apóstolo Paulo, que eu passei a citar nas minhas mensagens. Foi a forma que eu tive de confortá-lo. Marcelo, eu só tenho que agradecer a Deus assim pela oportunidade que eu tive, né? Foram os últimos anos, mas foram intensos, acho que valeu assim, essa assim que eu tive. Ele ao meu lado desde quando eu nasci, porque foram muito intensos, assim, os anos ao lado dele. É muito difícil falar nesse momento. A gente tinha realmente muitas afinidades, né? E foi um anjo que Deus usou na minha vida, na vida da minha família, porque ele não me ajudou, né? Ele ajudou a minha família, ele ajudou o povo amazonense, porque a partir do momento em que ele destacou uma nortista, né? Ele tinha um coração muito grande, lutou muito, foi muito guerreiro. Então, assim, não dá para acreditar, a ficha ainda não caiu. Porque a gente pensar no Marcelo, a gente pensa na vida, né? Ele é vida, ele é felicidade, ele é alegria. Eu achava que iria todo mundo e ele iria ficar, porque a gente olhava para aquele homão, a gente via muita força, né? E ele foi muito guerreiro, ele lutou muito, ele lutou muito. Quando ele começou, e pouca gente sabe, eu já fazia vídeo, o Marcelo não fazia ainda. O Marcelo era editor, ele escrevia, editava matérias, e na época o Armando Nogueira queria colocar o Marcelo como repórter, e ele falava assim, não quero não, Armando. Não, mas você tem condição de ser repórter? Não quero. Não. Ele não queria ser repórter, ele não queria aprender, ser editor e tudo mais. Aí depois ele relutou bastante, foi pro vídeo, e eu sempre digo assim, quem conhecia o Marcelo na essência, muita gente, até para quem não conhecia o Marcelo de perto, achava que ele era muito rude, e muitas vezes eu levei muita bronca, para não falar outro termo assim do Marcelo, mas a gente é apaixonado. Quem conheceu o Marcelo sempre foi apaixonado pelo Marcelo, até por esse jeito dele. Ele era um cara muito, assim, acima de tudo. Quando eu conheci a primeira vez, que eu cheguei ainda na TV Globo, eu já fazia vídeo e ele não, e eu escrevi isso nas minhas redes sociais. Ele abriu o sorrisão, os braços, me deu que prazer, meu irmão. É o jeito dele de... Então foi o que eu falei, agora foi Deus quem disse, corta pra mim, coloca exclusivo, porque é difícil de fazer. Nós não teremos outro Marcelo Rezende. A gente sabia que a situação dele era muito grave, mas sempre tem uma esperança dentro da gente de que ele encontraria a cura, de que ele estava com muita fé, com muita esperança, como todos vocês viram, né? Ele fez questão de manter a conexão dele com o público, fazendo as gravações nas redes sociais. Eu tenho muito orgulho de ter sido amiga dele, de ter podido fazer em vida uma homenagem bonita para ele no Domingo Espetacular, e de ter recebido dele muitos abraços afetuosos. Eu vou levar comigo para sempre a lembrança do homem que tinha um abraço afetuoso e que ele me dava esse abraço cada vez que eu encontrava com ele no corredor. Muito obrigada de coração por todas as homenagens e pelo respeito de vocês. Nós somos jornalistas de emissoras diferentes, mas nós sabemos o que é ser jornalista de televisão. Então a gente compartilha isso. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui cobrindo, porque eu sei que é um gesto de respeito por ele. E ele merece todo o nosso respeito. Um beijo grande, obrigada. Gente, olha como ele é querido, olha o que tem de gente aqui. Desde as 5 da manhã.
Muita pena, não tô acreditando até agora. Não sei como que vai ser amanhã lá na Record, passar pela porta do camarim dele, não sei como vai ser. Sim, porque vocês têm uma rotina diária, você faz programa ao vivo, já participou várias vezes com ele, então existiu uma troca em bastidores, né? Antes de lá, muito antes, a gente é amigo há muito tempo já. E aí, é isso, eu não sei nem o que falar, eu quero só que ele fique bem onde ele estiver e eu tenho certeza que ele vai estar amparado por Deus, por quem estiver do lado dele e que ele descanse em paz. Eu fiquei assim estarrecido, a gente sabia da gravidade dos fatos, mas a gente acreditava numa recuperação que infelizmente não ocorreu. O jornalismo ligado à criminalidade, que antigamente não era tão bem visto e não tinha tanto espaço. Se hoje, esse jornalismo hoje tem espaço na área criminal, uma das pessoas responsáveis é o Marcelo Rezende e por isso vai fazer muita falta. É um momento de tristeza, muita tristeza, porque a gente não esperava, ninguém esperava isso, né? E o Marcelo é uma pessoa forte, né? Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV. E como vocês podem imaginar, hoje nós também faremos uma cobertura sobre o último adeus ao nosso querido Marcelo Rezende, não é? Olha, nós tivemos muitas entrevistas com muitas das pessoas que estiveram na Assembleia Legislativa ontem, conversaram com a nossa reportagem, conversaram com a Cintia Lima. Nós registramos várias coisas para vocês, inclusive que nem foram ao ar em outras coberturas. E a gente tem também uma declaração, um depoimento da Luciana Lacerda, da Lu Lacerda, a namorada do Marcelo Rezende, que ficou tão relegada a um segundo plano, não é? Nesse último adeus. As coisas não foram nada fáceis para ela. O público perguntando muito, cadê a Luciana? Cadê a Luciana? Ela não foi ao velório. Por que não falam dela? Ela não foi citada nenhuma vez pela Rede Record de televisão. Isso chamou também a atenção do público. O que se comenta é que a emissora teria apenas atendido a uma solicitação dos filhos do Marcelo Rezende, da família do Marcelo Rezende, que não queria nada fora do contexto familiar, fora eles que estavam ali e nada mais, não é? E tanto que assim foi feito, ó, da mesma maneira que a própria família pediu, porque a emissora, né, e sabia que o público queria acompanhar até o final toda a cerimônia, todo o funeral do Marcelo Rezende, estava pronta para seguir o cortejo fúnebre saindo da Assembleia Legislativa e até o cemitério de Congonhas, lá nas proximidades de Interlagos, e mostrar mesmo a cerimônia do sepultamento do Marcelo, mas a família pediu que era para parar por ali, que o corpo saindo da Assembleia era o máximo que a emissora poderia fazer. Fizeram um pouquinho do cortejo e mais nada, e é claro, também foi prontamente atendida. Então são coisas que não dependem da emissora. Não é a emissora que não quer falar da Luciana, não é a emissora que não quis transmitir o sepultamento do Marcelo Rezende, estava todo mundo esperando para fazer uma última oração. Não é isso, são determinações, são pedidos, na verdade, da família. E uma família enlutada, você não tem o que argumentar ali, é atender e pronto. E foi assim que a coisa foi feita. Aliás, uma cobertura que a gente tem que estender o tapete vermelho, com o maior respeito, com a maior sensibilidade, com a maior delicadeza. A Rede Record de televisão registrou aí a nossa despedida de Marcelo Rezende, não é? O público, todo mundo esperando realmente, não é, poder acompanhar tudo isso, e assim foi feito. Essa cena, que é a cena do brinde, que também acabou provocando muita polêmica nas redes sociais, e eu não vejo por quê, gente. Tem gente que procura pelo em ovo, sabe? O Marcelo sempre foi um apaixonado por vinhos, conhecia tudo de vinho, brindava a vida com vinho. Então os filhos resolveram, numa última homenagem, fazer um brinde ao pai,
não é? Ah, estão brindando, ele está morto. Escuta aqui, eles estão brindando a vida que ele teve, não é? A profissão que ele honrou, a bela história que ele deixava aqui, tudo aquilo que ele representava de bom e a alegria dele de viver, que estava representada por essa taça de vinho. Gente, vinho é bíblico, inclusive, né? Não sei se vocês prestam atenção nesse tipo de coisa. Então, quem botou isso em discussão nas redes sociais, eu acho que realmente não teve a menor sensibilidade. Ao invés de respeitar os sentimentos, os desejos, as atitudes da família, ficou mesmo tentando uma discussão no momento de luto, coisa que não cabe de maneira nenhuma. Foi lindo a atitude, eu achei poética, muito inspirada. A garrafa de vinho e o cálice ficaram depois depositados ali no chão, junto com flores, com o quadro dele, a cabeceira do caixão. Estava tudo lá direitinho, tudo feito com o maior amor, o maior amor. Eram os filhos em volta do caixão fazendo esse brinde ao pai. Olha aí as imagens, né? A garrafa ficou lá com o vinho preferido dele, né? O cálice também. Quer dizer, as coisas foram feitas com amor, com delicadeza, com sensibilidade. Então não tem essa história, não, de ficar discutindo esse tipo de coisa, não é? Em relação à Luciana, tem muita coisa para ser dita hoje da Luciana Lacerda. A gente sabe que a situação entre a família e a namorada estava mesmo delicada, não era uma coisa fácil, mas a gente aqui não está falando nem de um lado e nem do outro, porque os dois lados estão de luto, os dois lados, tanto o lado sentimental, que é o lado representado pela Luciana, quanto o lado da família, representado pelos filhos, estão de luto, eles estão sofrendo a mesma dor, né? Então acho que não é falar, a família estava errada, a Luciana estava certa, a Luciana estava errada, a família estava certa, não tem essa, gente, tá? Uma coisa de bastidor que teria sido realmente, não existia ali nenhuma ligação, né? Então cada um para um lado, na verdade. Daqui a pouco a gente vai falar a esse respeito também. E a conversa que ela teve com a nossa repórter Cíntia Lima foi para a única repórter para quem ela deu uma declaração, para quem a Luciana falou realmente alguma coisa. Então daqui a pouquinho vocês vão conferir tudo isso e falar também que, olha aqui, se a amizade do Geraldo Luiz era uma coisa inquestionável com o Marcelo Rezende, apesar de todo o distanciamento mais na reta final, eu acho que uma prova cabal disso, a maior prova disso foi ele proteger, amparar e dar força para a mulher que o Marcelo amava nesse momento de luto, do qual ela praticamente não pôde participar. Então vocês colocam na pele de uma mulher que ama um homem, que acompanha toda essa fase mais triste dele, ela ficou do lado dele. Tanta gente não ficaria, né? Ela ficou do lado dele, ela ajudou, ela cuidou, ela estava ali, ela deu força e praticamente nem poder se despedir. É muito triste. E o Geraldo, ele foi corajoso mesmo. Então, para ele, não estava interessando no sentido de não vamos aqui fazer uma disputa, mas ela vai comigo, né? Ela vai se despedir dele, sim. Tanto que ele entrou com ela de mãos dadas na Assembleia Legislativa para que ela pudesse dar o último adeus dela ao Marcelo Rezende, para que ela pudesse, não é, ir ao velório dele e ficar com ele uns momentos, mesmo os momentos finais. Então eu achei que se precisasse de alguma prova mais de amizade, essa foi a maior prova que o Geraldo poderia dar para o amigo, entendeu? Protegeu a mulher dele num momento delicado, né? Delicado, como eu disse, de todos os lados, um momento de muita dor, cada um querendo uma coisa diferente, e com isso ela quase fica de fora da cerimônia, ela quase não pode se despedir do homem que ela amava e que vai continuar amando. É complicado mesmo, tanto que a Luciana fala disso com a Cíntia Lima em relação ao que o Marcelo significava na vida dela e ela na vida dele, né? E vocês vão ver aqui no nosso programa hoje ainda esse pequeno desabafo dela, na verdade. E tem mais coisas dos bastidores, não é? Do que rolou lá e que a gente vai contando aqui para vocês. Mas olha, como ele era querido, gente, porque para ter aquela multidão em fila, esperando até 3 horas até abrirem, né, o velório para o público, debaixo daquele sol quente, debaixo daquele calor infernal, é porque realmente o Marcelo era um ídolo, não é? A gente usa mais ídolo para música,
música, essa coisa toda, mas não, ele era um ídolo do jornalismo também, porque o carinho das pessoas era uma coisa absurda, o sacrifício para poder entrar e dar o último adeus. Teve coisa para se discutir de comportamento de público? Claro que teve. Essa doença que é selfie não se respeita nem velório. O pessoal passava, ao invés de fazer uma oração, estava com a câmera lá tirando o selfie do Marcelo no caixão. Onde é que já se viu? É uma coisa absolutamente sem noção. Quem quer guardar esse tipo de recordação é uma coisa muito mórbida, né? E tinha gente que estava entrando lá só para esse tipo de coisa. Ou então receber o Rodrigo Faro, né, chorando a beça, tremendamente abalado pela morte do Marcelo Rezende, porque é a família Record ali, não é? Todos eles convivem, então juntos se trombando, tudo é super amigo um do outro. Então era um momento de muita dor mesmo, de muita perda, não só da família, como dos colegas de trabalho, que era uma outra família que ele tinha. Aí o Rodrigo chega super abalado e é recebido aos gritos de gostoso. O que é isso? Onde é que nós estamos? Isso é fã? Isso é respeito? Isso é amor por uma pessoa que está indo embora? E o respeito com a dor de quem fica não existe? Então você vê um apresentador lindo, gostoso, maravilhoso, é hora de ficar fazendo esse tipo de grito diante de um momento de adeus, diante de um momento de muito sofrimento, diante de um momento que as pessoas estavam absolutamente consternadas e chocadas com o final infeliz dessa história que nós acompanhamos durante 5 meses, torcendo, rezando, pedindo, ele lutando por um lado, todo mundo rezando pelo outro, e infelizmente Deus quis assim. Agora a gente tem que respeitar a vontade de Deus, entender que pelo menos ele parou de sofrer, se é que isso serve de consolo para alguma coisa. A gente queria que ele parasse de sofrer vivo mesmo, né? Mas não foi possível. Então, se Deus quis assim, vamos respeitar a vontade de Deus e vamos respeitar a dor daqueles que sofrem por ele. Lá não era lugar desse tipo de coisa, não é nem lugar de estar tirando selfie, não é nem lugar de estar gritando para ídolo, não. Não é show, gente. Aquilo era um momento de despedida. Aquilo era um momento da morte presente. E não cabe esse tipo de comportamento em lugar nenhum. Então não vem falar, é fã, não, dificilmente vai conseguir ver de novo a pessoa. Gente, e quem está lá, né, sendo velado, que eles nunca mais vão ver? Isso é mais importante que qualquer coisa. Então eu acho importante também e fundamental, na verdade, que comece a se questionar comportamento de fã. Não é fã, não pode tudo não, gente. Fã não pode tudo não, tá? A gente respeita, o carinho, o amor depende disso. Sem fã, né, o pessoal dessa área artística não tem carreira, a gente sabe disso, o público é fundamental, esse carinho, o laço afetivo, o gostado da pessoa e do trabalho e da arte dele, isso é maravilhoso, isso é fundamental, né? O público merece todo o respeito, mas também a coisa é mão dupla, não é mão única não, tá? O artista deve tudo e o público pode tudo, não é assim, cada um tem seu momento de dor, seu momento de luta, seu momento de privacidade. A família foi muito legal, a família abriu o velório ao público, então vamos fazer as coisas direito, né? Vamos respeitar a dor dessa família, vamos respeitar os colegas, vamos respeitar a própria dor de quem está ali, do público mesmo, querendo simplesmente passar pelo caixão, fazer uma oração, mandar um beijo para ele e seguir adiante, porque é a vida que segue, mas quer ter esse último momento de carinho ali presente, fisicamente. Na verdade, não é para essa palhaçada, porque isso realmente, gente, isso é zoeira, isso não é velório, isso não é participar de uma cerimônia de adeus de jeito nenhum. Então vamos repensar esse papel de fã. Gosta, não é? Acompanha o trabalho, dá toda a força, torce, aplaude, maravilha, não é? O artista contribui com isso, fazendo um bom trabalho e se sentindo motivado através do carinho e da energia de vocês, mas cada momento tem o que é permitido e o que não deve ser feito, ainda mais para quem você gosta de verdade, como é o caso do público que ama e vai continuar amando o Marcelo Rezende. Vamos para a nossa cobertura agora. Bom, Sônia Abrão, com exclusividade, a reportagem do A Tarde é Sua registra o exato momento em que o carro funerário com o corpo do jornalista Marcelo Rezende vai deixando aqui o Hospital Muriá, no bairro de Moema, na zona sul de São Paulo. Daqui, o corpo dele segue em direção à Assembleia Legislativa de São Paulo, local onde ele será velado na manhã deste domingo.
O apresentador sobre ele e desejo naturalmente aí toda a força, apoio e tranquilidade aí à família. Marcelo se foi muito precocemente. Eu tive um aprendizado muito intenso com o Marcelo nos anos que nós trabalhamos diariamente. Eu tinha muito prazer, muito orgulho de todo dia ir à redação da Rede TV e ter um pouquinho mais do ensinamento do nosso mestre que nos deixou hoje, né? Eu aprendi muito com ele, com muita humildade tento passar adiante um pouquinho esse aprendizado, esse ensinamento. E Marcelo, para mim, não morreu, porque ele está muito vivo nas minhas lembranças, nos meus sentimentos. E o que fica, na verdade, é esse legado e todo o meu respeito à família, aos amigos de Marcelo Rezende. Perda gigante, né? Uma coisa assim que, sei lá, não caiu a ficha ainda. A gente tá aqui e fala, não é de verdade, né? Não parece esse tipo de coisa, mas é um desfalque de um grande ser humano e de um grande profissional. Ele vai, eu sei que é chavão falar, mas a falta que ele vai fazer, já estava fazendo, né? Mas pelo menos estava aqui com a gente. Agora sem ele é muito difícil, é muito difícil. É uma amizade de mais de 20 anos, né? E você vê que durante todos esses anos a pessoa não muda em essência. Era aquela coisa de solidariedade, de ser amigo dos amigos de verdade, de estar estendendo a mão para todo mundo que tivesse num período mais delicado, de necessidade. Ele era uma pessoa que, se ele não fosse presente geograficamente, a gente trabalhou junto em 2 emissoras, né? Na Record, na nossa Rede TV também. Mas ele estava sempre presente, eu por telefone, a gente se encontrando nos lugares, aquele sentimento de amizade não mudava nunca. Isso não era só comigo, né? Ele tem esse retorno de afeto do próprio público. Tá todo mundo chorando, gente, é impressionante o tanto de mensagem que a gente recebe. Quer dizer, tá todo mundo de luto, né? A família, os amigos, os colegas, todo o pessoal, a imprensa como um todo e o público chorando junto de verdade, né? De verdade. São 30 anos de amizade, a gente tem um caminho muito próximo um do outro, uma amizade muito grande, a gente torcia um pela matéria do outro, são trajetórias impressionantes, eu tenho muitas lembranças dele, eu acho que ele marcou a história, marcou como o cara que criou o jeito Marcelo Rezende de contar história, um exímio contador de histórias, que marcou como repórter investigativo, que marcou fazendo um jornal popular, criando um jeito irreverente, acrescentando uma maneira descontraída a um noticiário tradicionalmente muito pesado. Então tudo que ele colocou a mão, ele inovou e além disso era um amigo muito bem-humorado, sempre tinha uma palavra bacana. Eu tenho lembranças maravilhosas dele. Um amigo, um irmão, do qual eu tenho uma grande consideração. Estou com muita dificuldade para aceitar isso, né? Porque é um cara que está muito vivo em todos nós. A gente tinha constantemente contato e eu admirava muito o ser humano e o profissional. É um mito, uma legenda, uma lenda. Então é um momento difícil para todos nós, mas ele deixa um legado importante que tem que ser seguido por muita gente. O Marcelo era alguém com quem a gente convivia, era um cara que fazia parte das nossas vidas, que trazia alegria, era aquele paizão, sempre tinha um conselho para dar, sempre tinha uma história para contar, sempre tinha um carinho para fazer. E cada momento com ele era especial. Às vezes ele passava no meu camarim, batia na porta, sentava lá e a gente ficava conversando, me dava uns conselhos, enfim. E agora a gente não tem mais isso, né? Então, dia a dia é muito doloroso. E a maneira que ele foi muito rápido, né? O Marcelo, ele desapareceu do nosso convívio muito rapidamente. E isso vai fazer falta, não tem como não fazer falta. O Marcelo vai fazer muita falta. Vai fazer falta como amigo, como ser humano, como comunicador, como jornalista, como pai, enfim. Cara que topou a loucura de fazer um vai dar namoro comigo no palco. É verdade. Eu tentei encontrar uma namorada para ele. Quando eu lembro disso, eu fico... Essa é a certeza que eu tinha que ele gostava de mim, que ele tinha carinho por mim, pela minha família. E agora a gente tem que continuar aí e de alguma forma
homenagear ele, prestar todas as homenagens pro Marcelo. Aí a última vez que eu mandei uma mensagem com essa foto, falei, pô, Marcelo, a gente tá orando, vai dar tudo certo e tal, e ele já estava meio afastado, né? Ele já não queria mais falar com ninguém, não estava mais respondendo mensagem. E a única resposta que ele me deu foi um monte de corações, assim. Um monte de corações. E isso diz muito, um coração do lado do outro. Então acho que essa foi a última mensagem que ele me passou. De lembranças são muitas que ficam para vocês. Muitas. Tinha um carinho enorme pela nossa família, pelas meninas. Então isso é o que vai ficar marcado para sempre nas nossas vidas. Ele era especial demais. O Marcelo encontrou um jeito só dele de dar qualquer tipo de notícia. Às vezes tem notícias que fazem a gente passar mal, e a gente tem que dar, é nosso trabalho. Eu vou sentir muita falta do meu amigo e tenho certeza que o Brasil vai sentir muita falta desse cara único na televisão brasileira. O Marcelo, que a gente conheceu na TV de 2012 para cá, era aquele Marcelo do bastidor. Aquele Marcelo do Linha Direta, do Tribunal na TV, era um personagem que ele conseguiu fazer. E o personagem dele acabou sendo muito maior, né, do que a gente poderia imaginar, porque ele era um repórter e ele conseguiu hoje escrever na história do jornalismo brasileiro o nome dele. Nós somos muito entristecidos, uma perda para nós, seus amigos. O doutor Marcelo Rezende lutou 4 meses contra o câncer, mas ele nunca esteve sozinho nessa luta. Abraçado pelo povo, uma corrente de orações se formou e a fé se intensificou. Na verdade, o Marcelo Rezende passou pela TV Globo, aqui pela nossa rede TV, Bandeirantes e Record. E em cada emissora deixou sua marca diferenciada dentro do jornalismo. Com a morte do apresentador, o velório teve início no domingo, 17 de setembro, às 10 horas da manhã, aqui na Assembleia Legislativa em São Paulo. E uma comoção, uma fila de fãs já se formava na porta e bem cedo. Acompanhe, a partir de agora, essa despedida dolorosa, aqui no A Tarde é Sua. Quero agradecer todo o Brasil pela forma respeitosa e milagrosa com que vocês trataram o meu irmão. Esse Brasil de oração, essa gente que durante esses 5 meses lutou junto com o Marcelo. O Marcelo brigou até o último instante, com a sua teimosia, com a sua luz, com a sua sabedoria. Ele foi brigando, ele foi até onde ele não pôde, mas ele se foi acreditando que ficaria. Em nenhum momento, da notícia da doença, do estágio, do tratamento, altos e baixos. Em nenhum momento, se vocês perguntarem, Geraldo, em algum momento ele não acreditava que ia morrer. Ele tinha certeza da cura, ele tinha certeza que tudo ia passar e tinha certeza que ele ia casar com a Lu, que é essa mulher extraordinária, porque foi essa mulher que ficou do lado dele, juntamente lá com a Didi, foram as duas, mas a Lu não foi só o grande amor, foi a esperança quando ele não tinha mais, foi o chão quando ele não tinha, ele só chamava ela, ele só queria ela, era ela que ficou, que durante 5 meses largou a família, largou a filha, para viver não um grande amor, para deixar de ser a mulher e se tornar a enfermeira de alma, para se tornar o ponto de apoio, para se tornar o farol, a luz. Era a mão dela que ele todos os dias pedia. Foi ela que durante esses meses todos não ficou com doente, não era doente. Não era um cara com câncer que nós estávamos do lado. Muito pelo contrário. E ele também tratava como se fosse uma gripe. A gripe vai passar. Primeiro eu quero agradecer a Sônia por toda a delicadeza que ela teve com meu padrinho do início ao fim. Sabe? Ela sabia da gravidade, ela sabia de todas as condições, ela, respeitando a família, ela omitiu as informações que a família não queria que fossem divulgadas, e ela também sempre com um discurso otimista e de não ter perdido a esperança. Portanto, Sônia, isso
é um coração, e vocês que, claro, acompanham a equipe, então, eu, em nome da minha família, né, da minha família que tinha o Marcelo como parte do nosso coração, eu agradeço muito por ter tratado ele com esse respeito, com essa dignidade toda. Mas hoje quem está indo embora é uma parte de mim. É um pedaço de mim, cada dia que eu acordar, meu coração, quando a gente nasce, ele nasce completo, né? Ele cresce completo, mas ao longo desses tempos ele vai se despedaçando, infelizmente. E nesses 10 anos foram, sabe, Cíntia, tantas pancadas. Eu perdi meu pai há 10 anos, que é um trauma que eu levo até hoje na minha vida. E o ano passado eu fui consolado ao perder meu segundo pai, que era meu avô, fui consolado por ele, né? Pelo Marcelo. Virando seu paizão. E aí eu estava desestabilizado completamente. Ele, meu garoto, como sempre, daquele jeito, ele, meu garoto não tem por que chorar. Você vai me ter sempre aqui. Eu amo tanto você, então você vai me ter sempre por perto. E eu fui agora sair de férias sexta-feira. Tanta coisa, sabe? Eu, infelizmente, nessas vésperas de perdas, eu acabo sentindo muito, e depois só que você vai estocando. 1º de março, que era meu aniversário, e ele fala, olha, seu aniversário vai ser em casa, sua festa vai ser em casa. Eu falei, mas Marcelo, eu tô com umas coisas, tô com uns problemas, não tem como, tá difícil. Dele, não, você vai levar a sua família, quero conhecer sua mãe, uma semana antes do diagnóstico da doença. Quero conhecer sua mãe, quero conhecer sua família toda, quero que você traga os seus amigos, e assim foi feito. Foi uma festa que era a coisa mais linda. Ele estava feliz, ele se divertia. A mesa da sala dele, que é gigantesca, ele na ponta, ele dominava a cena, ele pôde falar para minha família o quanto eu era importante para ele, o quanto me amava. E aí, uma semana depois, a gente recebeu a notícia. E ele, com toda a maneira generosa dele, tentando nos poupar ao máximo em tudo. Ele se recolheu para não deixar que a gente também sofresse com ele. Marcelo, antes de tudo, era uma pessoa do bem, uma pessoa que tinha um coração assim maravilhoso, né, um bom amigo, né, e um excelente profissional, né. Por onde ele passou, você vê que sempre deixou as portas abertas, né, sempre fez amizade com todo mundo. Então realmente é um dia muito triste hoje pra gente. Eu acho uma coisa trágica, né? Uma pessoa no auge aí da sua plenitude pessoal, profissional, ser ceifada, assim, é muito triste, muito triste. Eu particularmente sempre me dei muito bem com o Marcelo, uma pessoa iluminada, divertidíssima, grande profissional. É muito triste. Ele é um sujeito brilhante, iluminado, talentosíssimo, muito bom caráter, só tenho palavras maravilhosas a dizer